Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin. Madad Rasulullah, madad sadat ashabi Rasulillah, madad mashaykhina. Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, Dastur Maulana Sheikh Nazim Al-Hakani, Dastur Maulana Sheikh Mehmed Adil Arabani, madad. Tarikatuna Sorba wal Khairu fi Jamia. O tema do Sorbet de hoje é a chaga da idolatria. O Islã, a nossa religião, né, e por consequência o sufismo, é a religião que mais rejeita a idolatria, né? Todas as outras religiões praticamente têm alguma forma de idolatria. O cristianismo tem a questão da trindade, né, de considerar Jesus, o profeta Jesus, alayhi salam, Isa alayhi salam, como Deus, né? E até o judaísmo, que muitas pessoas falam que é uma religião também sem idolatria, né? Mas eles têm outros tipos de idolatrias um pouco mais sutis, como por exemplo, no judaísmo, os rabinos eles têm autoridade para criar novas leis, o que acabou transformando numa religião totalmente diferente do que era 2.000 anos atrás, ou até 1.000 anos atrás, ou até mesmo 500 anos atrás. Ela está sempre sendo modificada, né? Por conta dessa questão dos rabinos terem autoridade. Inclusive, no Alcorão fala, né, várias vezes sobre isso, que tem versículos que falam assim: vocês tomaram seus rabinos como deuses, além de Alá, né? Porque os exegetas explicam, né, que é por conta dessa questão, né, de que eles deram autoridade para os rabinos de criarem novas leis, né? Então, muitas das leis que a gente conhece, enfim, quem estudou um pouco do judaísmo, sabe que tem algumas leis bem famosas, né? Como, por exemplo, não pode misturar carne com leite, coisas assim. Tanto que os judeus ortodoxos eles têm que ter 2 pias em casa também, porque eles não podem misturar certos alimentos. Todas essas coisas foram inventadas pelos rabinos, não eram da revelação que Alá deu a Moisés, né? Que seria a lei judaica original. Então, outra religião que talvez as pessoas digam que não tem idolatria é o espiritismo, né? Que fala que só existe um Deus, né? Mas ao dar autoridade também para os espíritos, né? Ditarem doutrinas ao invés de Alá, isso também acaba sendo uma forma de idolatria, né? E o espiritismo ele passou também pela mesma coisa que o judaísmo de uma forma muito mais acelerada, né? Se você for ver o espiritismo de hoje em dia, não tem mais nada a ver com o que Allan Kardec falava e até mesmo com o que o Chico Xavier falava, né? Tá sempre mudando porque outros espíritos vão sempre trazendo outras mensagens. E, então isso é um tipo de idolatria também. Quando você dá o poder de criar doutrinas para outros que não sejam Alá, isso também é uma forma de idolatria, né? Então, assim, idolatria é você dar a outros que não sejam Alá, né? O poder de criar, aliás, dar poderes que são de Alá a outros que não são Alá, né? Você dá atributos que são de Alá a outros que não são Alá. Então, por exemplo, o que eu falei, né, do judaísmo e do espiritismo, eles estão dando o poder de legislar
que é somente de Alá, eles estão dando para outros, né? Que não são Alá. E a única religião que realmente não tem nenhuma forma de idolatria, seja a idolatria mais grosseira, né? Que é a que a gente conhece é, mais, assim, né? Que seria fazer ídolos, né? Criar ídolos de pedra, né? Criar estátuas e atribuir poderes àquelas estátuas, né? Ou então acreditar que existem diversos deuses, né? Essa é a idolatria mais grosseira de todas, né? Tanto essa idolatria quanto essa outra que eu falei agora, que seria a idolatria mais sutil, né? A única religião que não tem esse tipo de idolatria é o Islã, né? Mas aí você poderia talvez se perguntar, né? Por que que é uma coisa tão ruim a idolatria, né? Bom, primeiro ponto é que quando você tem idolatria, você não está reconhecendo que Allah é, é Allah, né? Você não está reconhecendo Allah como ele verdadeiramente é, com todos os poderes e todas as qualidades, todas as características e atributos que ele tem, né? Então você está deformando quem Allah é. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que você não está sendo também muitas vezes grato, né, a Allah. Por exemplo, as pessoas que cometem idolatria desse tipo mais grosseiro, muitas vezes elas vão agradecer a outros seres por coisas que Allah fez, né? Então, por exemplo, um cristão vai agradecer muitas vezes a Jesus por várias coisas que acontecem na vida dele, mas não foi Jesus que fez aquilo, e sim Deus, e sim Allah, né? Então, uma vez eu vi alguém dando um exemplo interessante assim, né? Falando, imagina se você tivesse um amigo e aí você desse uma casa para esse seu amigo, você desse um carro para ele e durante 10 anos você pagasse as contas dele, desse seu amigo. E aí no final de todos esses 10 anos, seu amigo fosse até outra pessoa e começasse a agradecer aquela pessoa, dizendo, nossa, muito obrigado por ter me dado todas essas coisas. Enquanto isso, ele não te agradece, né? Você vê ele agradecendo outra pessoa e ele simplesmente te ignora e finge que você não tá lá. Como você ia se sentir, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a idolatria, né? Quando a pessoa ela não reconhece, né, as coisas que Allah faz por ela e agradece para outros seres, né? Como é que será que Allah se sente, né, com relação a isso? Será que Allah se agrada disso? Será que ela acha isso positivo, né? Porque nós somos ensinados que nós devemos agradecer a Allah pelas bênçãos, né? É uma forma de adab, né? Nós temos que ter adab, tanto com as pessoas quanto com Allah também. Então, se você faz isso, você não está tendo adab com Allah, você não está tendo consideração com Allah, você não está tendo amor, o devido respeito que Allah merece, né? Então, isso é uma coisa muito grave, né? Da idolatria, né? E outra coisa também que é muito complexa da idolatria é que a pessoa ela direciona a energia espiritual dela para o alvo errado, né? Então é por isso que o Islã é a religião mais pura, né? A religião que você sente aquela espiritualidade pura, que você não consegue sentir nas outras, porque você está direcionando a sua energia espiritual pro alvo correto e ela está indo puramente para onde ela deveria estar, né? E não indo para outros caminhos
ou fazendo um grande desvio para conseguir chegar onde tem que chegar, né? Então, todos esses pontos, né, são muito importantes, né? E além do mais, naquela idolatria mais grosseira, né? Ainda tem outro problema também que esses seres que são considerados deuses, muitas vezes eles são djinns, né? Não são deuses. Então, isso aí coloca a pessoa em uma situação espiritual ainda mais pesada, né? Então, de todo esse raciocínio, né, a gente observa que a idolatria, tanto no seu nível mais grosseiro como no seu nível mais sutil, ela causa prejuízos espirituais para os seres humanos, né? E é por isso mesmo que a nossa religião, né, o Islã, ela é uma religião tão pura, ela é uma religião tão elevada, né? E é a religião que Alá revelou, né, por último, digamos assim, né? O Islã sempre existiu, né? Mas a mensagem do profeta, né, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi a última mensagem para poder livrar os seres humanos, principalmente disso, né, da idolatria. E é muito importante a gente entender, né, todos os problemas que isso pode trazer para nossas vidas, né? Então, que nós possamos valorizar sempre a nossa religião e que nós possamos ser daqueles que evitam sempre a idolatria. Wa min al-tawfiq al-Fatiha.